estamos de volta com o seu RSN Entrevista. Antes de iniciar qualquer conversa, eu digo que o que a gente sempre costuma fazer, vamos tirar a máscara para que a gente possa conversar mais à vontade. Afinal de contas, nós estamos vacinados e estamos num distanciamento permitido pelos protocolos sanitários contra a Covid-19. Bom, a minha conversa de hoje é com o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, o deputado estadual, né, Arilson Chiorato, e ele também coordena a caravana Me Chama Que Eu Vou, que tem o ex-governador, ex-senador, ex-prefeito de Curitiba, Roberto Requião, como pré-candidato ao governo do Paraná, e também coordena a frente parlamentar do pedágio na Assembleia Legislativa. Mais uma vez, Arilson, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios do portal RSN. Cris, eu que agradeço a oportunidade, quero agradecer aqui o portal RSN pela acolhida, pelo carinho e por poder falar um pouquinho com o pessoal sobre temas importantes da política do Estado, como o pedágio, falar dessa caravana da esperança do povo paranaense e outros assuntos. Muito obrigado. Pois é, você está presidindo, está coordenando a caravana que tem como pré-candidato, como eu acabei de falar, então, o Roberto Requião. Como aconteceu, como que ocorreu essa parceria, a junção dessa frente progressista? Nós começamos a discutir, há tempos atrás, os problemas que o Paraná possui. Muitos deles ligados à forma de gestão que vem sendo conduzido o Estado. Uma percepção de Estado mínimo, de encolhimento das políticas públicas, de pouca participação, de entrega das empresas estatais que têm uma função social muito grande no Estado. E com base nisso, a gente começou a discutir uma aliança programática, um programa que adeque, que traga o Paraná de volta a ser o Estado pujante que foi e que tenha políticas públicas que façam melhorar a vida das pessoas. Com base nisso, a gente começou a conversar com várias pessoas, de partidos distintos. E um dia, na casa do Requião, tomando um café com ele, falei para ele: Requião, você precisa voltar para o cenário político, colocar o nome, a experiência e a sua capacidade de disposição. E a gente podia fazer uma concertação política, uma geringonça, como aconteceu em Portugal, que foi feita para tirar a direita e a extrema-direita do poder, e que até hoje conduz Portugal e tem resultados maravilhosos. País com melhores resultados econômicos e sociais na Europa. E essa coalizão aqui no Estado começou a acontecer. Então, essa caravana reúne pessoas do PT, do antigo MDB, do PDT, do PCdoB, do PSOL, tem gente do PSB, tem gente que participou que é do Podemos, tem gente do PP. Cada região do Estado, depende muito da composição política regional, a gente está tendo surpresas quanto ao número de pessoas que estão adotando esse modelo de Paraná progressista. Bom, Roberto Requião está sem partido, desde que ele deixou o MDB. Você vislumbra a possibilidade, ou já é certo a vinda dele para o PT, embora ele ainda não queira falar sobre isso, né? Eu acho que é a grande chance do Requião vir para o PT. Mas, independente de que ele venha para o PT fará composição política caso ele resolva definitivamente no momento eleitoral, porque tem uma legislação a ser cumprida, ser candidato, a gente vai apoiá-lo, independente do partido que ele for. Eu sei que ele tem conversas com o PDT, com o PSB, recebeu convites da rede também, o próprio PSOL também falou com ele, assim, muita gente convidou ele. E conversando com ele, eu acho que a grande chance e a grande oportunidade dele no momento é estar junto no PT. Por quê, Cris? Porque acho que a gente vai ter uma eleição polarizada a nível nacional entre Bolsonaro e Ratinho, entre Bolsonaro e Lula. Acho que muito difícil ter a questão de uma terceira via. Pode, tem um ano para acontecer as eleições e pode acontecer muita coisa. Mas a gente vai ter uma eleição polarizada a nível nacional e aqui no estado podemos ter uma eleição também polarizada entre o atual governador Ratinho e, por enquanto, o Requião. Podem aparecer outros nomes, mas por enquanto não tem nada dado, confirmado. Há especulações de candidaturas diversas aí no estado, mas que está hoje mobilizando politicamente, discutindo o Paraná, são esses dois polos. Tanto a nível nacional, esses dois, e aqui no estado, esses dois também. Pois no próximo dia 10, o juiz, Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, ele se filia ao Podemos.
Pelo menos essa garantia nos foi dada pelo presidente estadual, que é o prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho. E ele vem para o partido com a disposição plena de ser candidato à presidência da República. Seria a chamada terceira via. Então ficaríamos num cenário com 3 candidatos e a gente tem o Ciro Gomes correndo por fora. Como que você analisa se esse quadro for concretizado? Eu acho que, claro, o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, ele tem primeiro que dar explicação para o país de tudo que aconteceu. Eu acho que seria bom ele ser candidato, inclusive, para ele explicar para o povo o desmonte da economia, o que foi feito com o país, essa falcatrua toda, midiática e jurídica que ele participou, esse entreguismo do petróleo, do setor de engenharia, de tudo isso. Então eu acho que era bom que ele fosse candidato, para ele ver realmente o que aconteceu com o país dele. Entender que os números têm piorado, inclusive por culpa dele. Aliás, porque o Bolsonaro é cria do Moro. Então, vai ser bom vendo ele e o Bolsonaro discutirem, né? Se isso for acontecido. Eu acho que quanto mais candidatos, melhor para o país. As pessoas têm que ter opções variadas para discutir. Então, eu tenho certeza que se ele for candidato, será um campo e um momento muito importante para a gente indagar ele com tudo que aconteceu com o Brasil e ele ser responsabilizado. Talvez as urnas possam ser a correção que ele tanto precisa. Pois é, deputado. Se isso se concretizar, também eu acho que ele mexe no tabuleiro político do Paraná, né? Porque o Podemos, com 3 senadores, com Álvaro Dias sendo candidato à reeleição, um candidato à presidência da República, eu acho que ele se cacifa também para ter um candidato próprio ao governo do estado. Claro que sim. Eu acho que ele é uma figura agora política, literalmente. A gente sempre falou que ele era político. Sim, mas ele sempre negou, né? Fingia que era juiz. Sempre negou. Aí falava que era juiz. Agora ele vai ser político mesmo. Literalmente vai se filiar a um partido político. Ele é uma figura paranaense. Existe uma parcela da população que ainda não entendeu o que a gente sempre falou, da personalidade falsa que tem o Moro nessa questão toda. E ele tem uma parcela de apoio. Ele sendo candidato a presidente da República, obviamente ele vai ter uma parcela da população paraense que vai acompanhá-lo. Com isso também mexe no cenário eleitoral do estado, porque provavelmente se ele for candidato a presidente, vai ter um candidato a governador do seu partido, ou governadora do seu partido. O partido dele hoje caminha com o atual governador do estado. Mas ele sendo candidato a presidente, muda o cenário, abre espaço, ele precisa de um palanque no estado do Paraná. Sim. Tenho certeza que o Ratinho não vai fazer palanque para ele. O Ratinho vai ficar nessa situação, Bolsonaro, Sérgio Moro ou até a candidatura do Rodrigo Pacheco, que foi anunciada pelo PSD, que é do partido do governador, a nível nacional. Então a gente pode ter um cenário modificado, né? E para mim, para o povo paranaense, eu acho que vai ser um bom momento da gente averiguar todo esse passado que foi escondido. Pois é, deputado, vamos falar um pouquinho sobre o pedágio. Claro. Afinal de contas, o senhor preside a frente parlamentar do pedágio na Assembleia Legislativa. Bom, hoje é dia 28, então praticamente daqui um mês acabam os atuais contratos. E o que se diz, eu entrevistei o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, recentemente, e ele dizia, e o Sandro Alex, né, o secretário de Infraestrutura e Logística, também havia me concedido uma entrevista dizendo que a partir do dia 28 abre-se as cancelas por tempo indeterminado até que haja nova concessão. O senhor acredita nisso? Eu tenho certeza que é isso, mas não é por vontade política do governo do estado. Se dependesse do governo do estado, do governo Bolsonaro, dia 29 tinha pedágio. Eles tinham um pré-acordo formado, um termo de entendimento, discutem desde o dia 13/8 de 2019, formalmente um novo modelo de pedágio para o estado. Acontece que eles foram levando isso e com muito zelo por causa do eleitoral do ano, eles não conseguiram o que eles pretendiam. A sociedade paranaense se mobilizou, viu que o modelo apresentado era ruim, maléfico, fez audiências e propôs uma alternativa. Ao serem encantonados, aconteceu tudo isso, atrasou o processo. Então vai abrir as cancelas dia 28 do pedágio, porque é um contrato assinado há 24 anos atrás e que acaba agora.
né? A possibilidade de se renovar não foi feito por pressão nossa, da sociedade que não queria mais esses concessionários. Inclusive, hoje o Tribunal de Contas do Estado, nesse momento, agora à tarde, tirou uma decisão liminar, né, pelo conselheiro Nestor Batista, proibindo as atuais concessionárias de participar de licitação de pedágio no Estado. Isso mexe com o cenário. Embora a licitação vai ser feita pelo governo federal, a gente vai fazer, né, alguns deputados dar uma representação ao Ministério Público Federal para que acate o que o Tribunal de Contas fez e leve para cima. Então, a gente vai ter aí um interstício de 1 ano, porque a NTT já avisou que não vai conseguir assinar o contrato antes da eleição e vão colocar para depois do período eleitoral. O que eu quero dizer para você que está ouvindo a gente aqui, não adianta nada ficar 1 ano de cancelas abertas de pedágio e depois colocar mais 15 cancelas e comprar pedágio por 30 anos no estado do Paraná. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na propaganda enganosa. Em 97, o Lerner instalou o pedágio, foi para a reeleição em 2001, abaixou a tarifa no último ano, ganhou a eleição e em janeiro do ano seguinte aumentou a tarifa novamente. Então chega de Lerner, não dá. Pois nesse período, uma das preocupações é a manutenção das rodovias. Justamente. A Frente Parlamentar fez uma reunião, está com 1 semana e meia, discutindo quais os principais problemas que a gente vai ter nesse 1 ano de vacância. O principal deles é a manutenção. O DR já licitou aqui no estado da manutenção das rodovias estaduais e o DENIT está licitando a manutenção das rodovias federais. Só que não adianta, Cris, só fazer a manutenção da via, da sinalização, da faixa, da roçagem, etc. Tem que ter a manutenção do serviço de ambulância, de socorro médico hospitalar, tem que ter o socorro mecânico, o guincho e o serviço ao usuário que ele fixo. E isso o Paraná e o governo federal vai ter que ter. Por quê? Porque esses serviços foram cobrados já do povo paranaense, 10 bilhões de reais a mais pagos, não foram feitos. A gente tem uma ação popular contra isso, eu e o Requião Filho, inclusive, dessa cobrança a mais, e o Paraná tem condições de manter esse serviço. O Estado aumentou de 11 para 17 bilhões a renúncia fiscal no Estado. Esse serviço custa apenas 120 milhões num ano. Quando eu falo apenas 120 milhões, é que por conta do tamanho da renúncia, vai ter que manter. A preocupação nossa é com a segurança, a vida, a trafegabilidade econômica e que o pedágio não seja lembrado de forma saudosa. Daqui a pouco eles deixam acontecer o acidente, não, ninguém vai motivar o acidente. Sim. Acontece o acidente, não tem socorro, tem rodovia parada, não tem guincho, e o povo fala assim, olha que bom, tinha que ter pedágio. Não é que tem que ter pedágio, eu não sou contra o pedágio, não é que não tenha que ter pedágio. Não pode ter um pedágio caro e ineficiente como a gente tem hoje. Tem que ter um pedágio? Tem. A gente precisa dele para poder ofertar segurança. Mas tem que ser uma tarifa mínima, baixa, igual essa da Catarina e do Rio Grande do Sul. Então a gente está de olho. A Frente Parlamentar está cobrando que o governo do estado licite agora o serviço de ambulância e de guincho. Bem, durante todo esse processo das audiências públicas, do novo formato, toda a polêmica que deu também com o governo federal, por parte de alguns deputados da frente, que houve muito questionamento, e entre estes é a questão da falta de projetos, né, executivos que envolvessem o CREA, que envolvessem outras instituições. Como que está essa questão? A Frente Parlamentar notificou na segunda-feira a NTT. Veja bem, eles anunciaram que vai ter 44 bilhões de investimento nas rodovias do Paraná. Em melhoria, duplicação, viadutos, obras arquitetônicas, etc. Só que não existe projeto executivo. Como a gente vai saber que existe 44 milhões de investimento se nem o projeto básico de engenharia existe? Outro ponto, não existe anotação de responsabilidade técnica, que é RT, dos projetos que foram apresentados. Faltam muitos projetos a ser apresentados e os que foram não tem. A Frente Parlamentar, através da Assembleia, contratou o ITTI, que é o Instituto de Transporte e Logística da Universidade Federal. Fez um levantamento para a gente. Primeira coisa que eles levantaram foi a ausência de projetos. A ausência de se aferir o custo dessas obras. Então isso pode estar sendo, inclusive, super inflado o preço. Não tem preços exatos das desapropriações a serem feitos, não tem o custo básico de muitos projetos. Então, assim, é muito diz que disse. E a gente vai entrar agora de forma administrativa, fizemos segunda-feira contra a NTT, e se não vier, nós vamos ajuizar. Eu, particularmente, acredito que o pedágio não sai nem o ano que vem, porque tem tanta lambança jurídica e administrativa que não vão conseguir fazer o leilão.
Está faltando informação para o povo. A única coisa que bate nessa conta toda é o valor que vai ser arrecadado. 156 bilhões em 30 anos, se apresentar esse novo modelo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode cair no velho conto. E a história, né, é muito bem lembrada, até por Marx. Ela se repete de duas formas. A primeira como tragédia, foi em 97, quando o Werner fez, e agora como farsa. Qual que é a sensação? A sensação é que temos que lutar cada vez mais. Tem horas que fala assim, olha, de nada adianta. Muita gente me encontra na rua e fala, Arilson, a gente luta, mas vão colocar o pedágio. Só vai colocar se a gente deixar. Né? Se o povo se mobilizar, discutir, não vão colocar o pedágio da forma que está sendo imposta. Tem muita água para rolar debaixo da ponte, tem muito tempo para chegar às eleições, tem muita coisa para ser discutida. Foram enviadas para a NTT 6.000 sugestões e críticas sobre o projeto. A NTT não conseguiu responder em obrigação legal. É outro engodo que, se tiver uma sugestão sem ser respondida e oferida, nós vamos ajuizar o processo. Né? Tá faltando audiência pública, só para você ter uma ideia, do novo modelo. Eles trocaram o modelo. Era modelo de outorga onerosa. Né? Que foi debatido durante todas Aí as eles apresentaram um PowerPoint, o ministro Tarcísio e o governador Ratinho. Olha, vai ser esse modelo de menor preço, mas com aporte financeiro. Cadê a audiência pública sobre esse novo modelo? É legal, é obrigatório ter isso. Então vai ter que discutir isso de novo. Não vai dar tempo. Não sairá o ano que vem. Isso, mas não é por vontade política desse pessoal. É por incapacidade mesmo. Então significa que o paranaense vai ficar um ano sem concessão de pedágio. Isso mesmo. Mas a gente vai lutar para não ficar um ano sem os serviços que o pedágio oferta hoje. Que é o guincho, o socorro, a sinalização e a manutenção da rodovia. E outra coisa, no próximo dia 20, na semana do dia 27, nós vamos entregar para o povo paranaense, através da Frente Parlamentar e da Assembleia, um passivo feito pela Universidade Federal, com toda a técnica possível, estudo, do prejuízo que o pedágio deixou no Paraná. Obras inacabadas, obras que sumiram do contrato, obras que estão sendo feitas e não vão ser realizadas até o dia 27, obras com litígio, ou seja, com resquício judicial, obras que entraram no acordo de leniência, obras que apareceram num contrato que não existia, e o prejuízo que isso gerou, né? E a cobrança indevida. Quem paga essa conta? O povo. Só o povo pagou até agora. Aqueles 10 bilhões que a AGEPAR auferiu no começo do ano passado, que foi objeto de ação nossa, na minha avaliação, né, metade do prejuízo que a gente teve. Então vamos aguardar agora o Instituto Federal e a Universidade entregar para a gente um trabalho científico, técnico, que daí a gente pode contrapor o governo federal sobre isso. Na minha avaliação, eles malemar conhecem o problema do Paraná. Bom, o pedágio vai ser uma das bandeiras de campanha? Olha, o pedágio é um problema do estado do Paraná. Eu sempre critiquei o atual governo Ratinho porque tratou de forma eleitoral esse processo do pedágio, na minha avaliação. Nós vamos tratar o pedágio com a devida importância que ele tem. Segurança de vida para as pessoas, trafegabilidade econômica, melhora da situação do povo paranaense e um elemento de impulsionar a economia do estado. Não o contrário. Esse pedágio aí que eles defendem fez a economia abaixar, distanciou o interior da capital e do porto. Aqui em Guarapuava, a rodovia BR-277 é o exemplo maior do pedágio do estado. Não foram feitas obras, o povo sofreu até hoje. E mais do que isso, muitas vidas foram ceifadas por conta disso. Então o pedágio vai ser objeto de discussão, inclusive do presidente Lula. Bom, deputado, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Fique à vontade, cada vez que vier a Guarapuava, o senhor sempre é bem-vindo aqui no nosso portal. Eu agradeço a oportunidade, ao portal RSN, e dizer para vocês assim, não percam a esperança. O momento é crítico, é difícil que a gente vem passando, a pandemia trouxe sequelas físicas, Sim. Emocionais, psicológicas, sociais, muito grande. A economia está em frangalhos, não tem perspectiva, mas tem esperança no ar para o ano que vem. Tanto para o estado do Paraná, quanto a nível nacional. Basta a gente olhar o que foi feito. Tanto o Lula quanto o Requião são carimbados pela população. Qual vai ser o plano de governo dos dois? A história deles já são um plano de governo. Claro que a gente vai discutir temas essenciais e pontuais, como a gente colocou durante a entrevista, mas que os dois têm histórico de aprovação.
Lula saiu do governo federal com 87% de aprovação. E o Requião muito próximo disso, com 85%. Por conta de políticas públicas que envolveram o povo, trabalharam com a sociedade e cuidaram dos excluídos e principalmente das cidades interioranas, que foram muito esquecidas por alguns governos. Bom, obrigada a você que nos acompanhou em mais essa entrevista. Nós paramos por aqui, mas você continua ligado aí no seu portal www.redesuddenoticias.com.br. Não esquecendo, venha ao shopping, vai até a Casa do Café e saboreie aquele delicioso cappuccino que nós servimos aqui no nosso estúdio aos nossos convidados.